Evandro, seja muito bem-vindo. Como é que eu vou escutar o Evandro? Recebê-lo aqui, ó. Deixar um ponto aí na sua mesa, Cabral, que eu vi. Não, mas esse ponto não tá funcionando. Tudo jóia, Evandro. Bem? Tô ouvindo muito bem. Tô ouvindo tranquilo aqui. Primeiramente, obrigado. Eu gostei muito do clima bem descontraído, assim. Eu fiquei um pouco receoso, né? Foi legal mesmo. Aqui, vou pedir só pro pessoal da caixinha que meu ponto morreu aqui. Eu tava te ouvindo, Evandro, agora olha não tô ouvindo que coisa mais. ridícula. Vamos colocar na caixinha aqui, por gentileza. Ô Evandro, a gente viu aí recentemente esse leilão do 5G, né? Várias empresas arrematando lotes para a exploração dessa tecnologia. Queria começar falando contigo aí sobre o próprio 5G. Como você destacaria aí os pontos fortes? O que você vê nessa tecnologia de ponto forte? O que esse 5G vai ajudar a gente aqui no Brasil? Perfeito, acho que a gente acabou de passar aí pelo leilão, né, no início agora do mês de novembro, então o assunto acabou voltando em tona, né, em toda a imprensa aí está divulgando. Acho que é uma questão de a gente sabe que há a evolução tecnológica, como houve aí do 3G para o 4G, então a questão da velocidade é bem relevante. A gente sabe que no Brasil ainda tem uma dificuldade da implementação, apesar de que o governo tem colocado aí uma agenda, né, agressiva para as capitais e para cidades com maior população, mas respondendo diretamente, eu acho que o 5G traz aí uma série de benefícios, né, uma maior velocidade, uma baixa latência, né, que é o tempo, né, você vai ter uma resposta muito mais rápida na conectividade, e vai permitir aí, principalmente na área, né, do qual eu conheço um pouco mais e posso contribuir aqui na área de pagamentos. A gente tem alguns desafios interessantes aí que vão surgir algumas novas oportunidades de negócio em que você usa essa tecnologia de uma forma muito mais abrangente, né, e vai deixar as empresas aí do setor financeiro com perspectivas melhores aí de ofertar novos produtos e serviços. Assim, você falou, né, que vê algumas oportunidades de negócio, você falou principalmente nos meios de pagamento. A gente viu que várias empresas, por causa da pandemia, elas acabaram migrando, né, parte da sua estrutura para a internet, as vendas online cresceram. Isso parece que não vai retroceder ao ponto antes da pandemia, né, porque parece que foi uma divisão de águas ali para várias empresas, não só do próprio e-commerce, mas muitos comércios físicos também acabaram passando para o comércio online. Então, queria saber a sua visão para os negócios de pequenas e médias empresas, principalmente, com esse advento aí do 5G, com essa velocidade maior, com essa maior latência que você comentou. Não, perfeito. Assim, você bem colocou a questão da tecnologia em si, né, do 5G, dando essa maior velocidade, né, ela é talvez até indiferente com relação à mudança que a pandemia, que o modo, né, virtual de se trabalhar e de se consumir, né, já houve essa interação e essa mudança no comportamento do consumidor, né, então realmente isso não tem volta, né. A gente sabe também que acabamos de fazer o leilão, né, então o governo acabou de vender o ar, né, para as empresas poderem usar essas bandas lá, né, e há ainda todo um investimento que tem que ser feito por todas as operadoras, né, então assim, também não é algo que a gente vê num curtíssimo prazo você ter uma grande parte da população usufruindo, até porque você tem mudanças nos devices, né, nos dispositivos, né, você precisa ainda ter todo um investimento, então com relação ao e-commerce, eu acho que é uma crescente, não só o 5G em si, mas como outros fatores aí, mudanças recentes, a própria implantação do Pix, acho que agora a gente vai ter mais um passo importante aí, né, de fomentar o uso da digitalização, não só do meio, né, mas até mesmo o dinheiro, e aí entra em várias outras esferas aí, que com certeza a turma aqui é muito bem capacitada aí. O Evandro, Alan aqui falando, prazer falar contigo. Você disse, tudo bem? Você me disse que haveria uma possibilidade de um crescimento de uma gama de produtos, dado esse aumento de velocidade. Você poderia dizer, assim, de uma maneira mais concreta, o que poderia ser estes novos produtos, né? Perfeito. Vamos lá. O que a gente entende, então, a partir do momento que eu consigo ter uma maior velocidade, né,
como eu expliquei no início, né, a baixa latência também, né, ou seja, eu consigo ter um tempo mais rápido, né. Isso o 5G está proporcionando. E aí existe também um outro termo técnico aí, eu também não quero ser técnico demais aqui, né, que é o que a gente fala que vai ser possível fazer um fatiamento dessas bandas, né, que é o chamado de network slicing. O que isso significa na prática, né? Você vai conseguir com que quem está ofertando o 5G possa criar camadas de serviço para instituições, por exemplo, bancos e financeiros, em que ele vai poder, por exemplo, olha, você precisa hoje de uma conectividade 4G, às vezes para fazer uma maquininha, né, para passar uma maquininha de cartão. Essa maquininha de cartão, ele tem que usar hoje um chip de dados comum e etc., que tem um custo atrelado a toda a tecnologia em cima do 4G, ou mesmo do 3G, né, e 2G ainda alguns equipamentos. Com o 5G, as operadoras vão poder fazer serviços especiais em que, olha, para a maquininha você precisa ter segurança, baixíssima latência, ou seja, ser muito rápido, e às vezes eu tenho um tráfego de dados menor. Ela vai conseguir fatiar isso daí em termos de infraestrutura, ofertar para o banco como um serviço, que é muito diferente de um grande player que vai estar, por exemplo, como o YouTube, em que você tem que dar uma grande vazão de informação com vídeos em 4K, 8K e etc. Então, hoje, né, consome tudo o mesmo canal lá do 4G. No 5G, com esse fatiamento, vai ser possível com que cada operadora ofereça para seus respectivos clientes esse tipo de serviço customizado, flexível, em que você tem todo esse controle e aí faz com que os bancos e as instituições, né, sejam as fintechs ou os bancos, consigam usufruir disso de uma forma melhor, né? Outra forma muito importante, né, uma vez que eu tenha um canal que foi construído, por exemplo, para uma aplicação de pagamento, vão entrar muito, né, os dispositivos vestíveis, aí, o IoT ou qualquer tipo de equipamento independente, não só o celular. Você vai conseguir ter, por exemplo, pulseiras, equipamentos de rastreamento e telemetria que têm funções de pagamento lá dentro. Então, por exemplo, pedágios, todas essas coisas que hoje às vezes está lá vinculado a uma radiofrequência específica numa rodovia, você vai conseguir ter esses dispositivos o tempo todo conectados e um conversando com o outro. Imagina, 2 carros passando, determinado algum tipo de transação de pagamento, de locação, alguma coisa, você precisa atribuir aquilo lá. O governo também vai querer fazer multas, uma série de outras coisas, né? Então, você vai conseguir ter conectividade em mais larga escala, usando dentro de uma mesma área uma quantidade de dispositivos 10, 20 vezes maiores que você tem hoje no 4G, e com inteligência, né? Esses pequenos dispositivos, pelo fato de eles conseguirem se comunicar de forma muito rápida, vai ser possível você implementar, por exemplo, funções de pagamento, e não só pagamento, né, como várias outras aí, né, de tecnologia mais avançada, que hoje talvez estejam 100% lá na nuvem, né, e você vai poder dividir essa carga, né? Parte você faz no próprio dispositivo, como você tem agora um canal muito rápido para falar com a nuvem, né, entre aspas, onde está talvez toda a inteligência, segurança, esteja lá continua sendo na nuvem, isso vai proporcionar talvez novos modelos de negócio, né? Então, citei alguns aqui, mas com certeza deve ter muito mais aí. Olá, Cabral falando, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida tudo bem bom, de Cabral. Usuário mesmo. Eu, Alexandre Cabral, na física. Claro. Primeira coisa, os celulares já estão prontos para o 5G? Ou ele vai ser uma tecnologia que eu vou ter que comprar um novo aparelho para poder usufruir? E a internet que eu contrato para minha casa, tanto de televisão como de internet normal mesmo, ela é fácil readaptação? Vai ter que ser feito toda uma obra, antena? Então, como é que eu, no CPF, de forma direta, não através de utilizar pedágio, Pix, não, de forma direta, a minha rotina do dia a dia, o 5G muda? Quando muda, se é rápido, se demora? Não, perfeito. Ótima pergunta, Cabral. Em termos hoje de dispositivo, já existem alguns modelos de algumas fabricantes, com certeza Samsung, Apple, já tem os modelos mais recentes que já suportam 5G, então, ou seja, a pessoa não vai precisar trocar, mas eu falo que eu não tenho o número exato, mas grande parte do parque nosso hoje, nacional, né, do país todo, ainda não está preparado para o 5G. Então, por isso que eu falo que vem primeiro, né, teve o leilão, agora teve primeiro essa parte de infraestrutura, né, das operadoras,
né? Mas a ponta, né, que é o consumidor, ainda vai precisar, sim, fazer o upgrade aí do seu equipamento, tá? Principalmente no caso do celular. Com relação à internet da residência, né, a gente entende que para quem está já em grandes capitais, etc., talvez não vai fazer diferença, porque para a operadora ela já oferece esse tipo de serviço banda larga com outras tecnologias, né, como fibra ótica, cabo e etc., mas o 5G traz aí algumas das frequências específicas para quem mora hoje em locais mais distantes, né, que não tem um acesso hoje, né, às vezes nem do 2G pega direito, né, e nem mesmo consegue chegar lá uma internet a cabo ou fibra, esses vão poder usufruir, então tá esse modelo aí uma possibilidade, mas também, da mesma forma do celular, você vai ter que comprar um equipamento específico ou você vai alugar isso daí lá da operadora, né, como serviço. Não tenha dúvida disso. Respondi essa pergunta? Entendi, obrigado. Perfeito. Ô Evandro, me parece que com 5G, claro, ele se viabilizando e tudo mais, né, funcionando aí a todo vapor, o varejo seria beneficiado à medida que você tem transações muito mais rápidas, né? As operadoras também, porque estariam aí vendendo uma nova tecnologia. Eu não sei como é que ficaria aí para as operadoras de maquininha, né? As empresas aí de maquininha, se elas seriam beneficiadas ou não. Nessa chama cadeia, de adquirentes ou subadquirentes. Adquirentes, isso, exatamente. Se elas seriam beneficiadas também. E se alguém seria prejudicado nessa nova tecnologia? Perfeito. Acho que as operadoras de telecom, elas sempre vivem essa necessidade de ela estar se reinventando a todo momento, tá? Não tenho dúvida disso. Antigamente, elas realmente tinham grande parte da receita apenas, né, com a conectividade, né, que a gente falava que era o tubo burro, né? Ela simplesmente só fornecia a banda larga ou a conexão, e hoje, cada vez mais, elas precisam ofertar serviços em cima, né? Então, respondendo especificamente no caso das adquirentes, né, qual que é a nossa visão? Existe a possibilidade, tá? Eu ainda não sei como que está em termos de mercado isso, mas hoje você tem, numa questão do 4G, o chip que está lá dentro, ele é um chip de dados, né? Então, a gente tem ainda um fator regulatório aí, que a Anatel acho que vai precisar também se reinventar nesse aspecto. Você tem lá o chip de dados e ele está atrelado a um número, né, de celular, e tem toda uma legislação em cima de como é que a operadora tem que se portar com relação àquele número. Para adquirente, isso é ruim, porque ele vai lá, faz o contrato com a operadora A, só que na região em que essa adquirente atua, a operadora B tem um serviço melhor. Então, ele tem que ficar lá fazendo toda uma gestão de chips e etc., né? Hoje, atualmente, algumas operadoras já começaram a lançar algum tipo de serviço em que ele mantém o mesmo chip, mas ele permite conectar em roaming com outras operadoras, mas isso ainda depende de acordos, né, que a gente chama bilaterais, né? Existe, né, dentro da especificação aí do 5G, a possibilidade de eu ter esse dispositivo, como é o do dispositivo do IoT, ele ter um número dele único, né? E ele poder se conectar em qualquer operadora, né? Então, isso vai fazer com que a adquirente tenha uma redução de custo, né? Ela vai conseguir, com o melhor fornecedor, ter aquele dispositivo conectável na rede 5G e vai conseguir usufruir aí, talvez, né, e pagar por uso em cada operador, e aí, conforme a localização, em termos de logística, ela consegue fazer essa distribuição dessas maquininhas já com esse chip 5G embarcado, né, e distribuído. Mas reforço, tá? A questão do maquininha hoje, ele tem um custo muito atrelado, né? Tem toda uma segurança lá dentro, né? Pra você ter uma ideia, até hoje, grande parte do parque ainda usa 2G, né, 3G em alguns cenários. Então, eu acredito que seja um pouquinho mais de longo prazo para você ter esse impacto direto aí no mercado de adquirência, tá? Ô Evandro, tem umas perguntas para você aqui no chat. Acredito que a primeira do Adilson você já tenha respondido, que ele falando sobre se o Brasil tem uma estrutura para receber esse 5G. Acho que na pergunta do Cabral ali você acabou respondendo bem. O Felipe falou o seguinte: qual empresa de tecnologia você acredita que pode se beneficiar com essa exploração? Você
falou mais da questão das maquininhas, né, do setor de adquirência e tal, mas existe alguma empresa de tecnologia que você veja que tenha um benefício com esse tipo de tecnologia? E eu posso só aproveitar. Acho que até vi um pouquinho mais cedo, né? No coisa ele falou um pouquinho da Padtech, né? É uma empresa brasileira que trabalha aí com a parte de aí, gestão de redes inteligentes, né? Então acho que quem entrar nessa esteira aí de utilização da tecnologia com serviços, né, que podem se beneficiar dessa velocidade nova, dessa capacidade maior, né, acho que tem um range interessante. Eu, particularmente, entendo que o setor mesmo de logística, deliveries, etc., ele pode se beneficiar disso, né, a partir do momento que você consegue ter essa, vamos dizer, telemetria e rastreabilidade muito mais abrangente, né, com talvez uma cobertura real no Brasil. Reforço novamente, no futuro, né, talvez não muito distante, né, você ter essa cobertura e poder ter certeza, por exemplo, que a sua carga está sendo rastreada em qualquer parte do país, né, e com não só dados muito simples de GPS, né, você conseguir ter um volume muito maior de informações e reforçando também, trazendo novamente aquela questão do pagamento, né, de repente você poder ter uma série de outros serviços atrelados com simplesmente a máquina passando por algum outro dispositivo e você ter lá, sei lá, emissão de nota, confirmação, pagamento, taxas, né, manutenção, tudo isso acontecendo sem fricção, né, sem interação humana, sem alguém ter que ir lá passar um cartão, pegar um papelzinho, etc. Eu acho que esses são talvez os futuros aí que não está tão distante, né, se a gente for pensar, volta em 10 anos atrás, a gente nunca imaginava isso, hoje já é bem possível, né. Nesse sentido aí, então, os carros autônomos, em breve poderemos ver por aqui, né? Igual a gente vê lá nos Estados Unidos, o próprio Tesla, ou como o Morales comentou mais cedo aí, vai ter um grande impacto positivo na agricultura também, né? Com rastreamento, com questão de rastreamento de plantação, de maquinário agrícola, todas essas questões. Também pode ter um incremento. Exato, hoje a gente, inclusive, né, tem empresas aí no setor de agro, né, acho que o agro tem toda uma indústria muito bem consolidada, mas que ainda não usa a sua potencial de tecnologia, né, então a gente já vê aí rastreamento de rebanho, com cerca virtual, em que você consegue atuar, inclusive, lá no pequeno dispositivo que vai na orelha do boi e que você consegue ter não só onde ele está, mas de repente acionar um choque nesse animal para que ele afaste de uma determinada área. Então tem uma série de coisas que hoje estão com tecnologias distintas, ele tem que usar rádio, uma série de outros elementos e que há uma possibilidade, reforçando, é óbvio que tem todo um custo, né, que ele tem que ser decrescente ao longo do período aí, para o 5G ser realmente adotado por um uso mais massivo, né? Boa. Tem pergunta aí, Cabral? Tem uma pergunta. Na hora que a gente acompanhou o resultado do leilão, nós podemos perceber que, coincidentemente, o destino fez com que a Vivo comprasse uma área, a TIM comprasse outra área e a Claro, coincidentemente, uma terceira área com um ágio maior foi de 30%, os outros foram de 9%. Eu acredito em destino. A minha dúvida é o seguinte, essas 3 áreas que eles ocuparam representam o que nesse projeto 5G? Representa consumo de empresas, de família, é o Brasil quase inteiro, é Sudeste? Como é que ficou essa parte que os 3 levaram? Sabe me dizer? Eu não tenho assim, detalhes exatos, até porque eles foram comprando por faixas, né, faixas de frequência. Algumas permitem o uso, né, em áreas rurais, outras, né, em regiões de grande população, né, de grande densidade populacional. Mas eu também concordo, essa coincidência ela é um pouco estranha. Mas se bem que o leilão ele permitiu a entrada, temos novos entrantes aí, né, que podem trazer uma concorrência interessante aí. Então, por exemplo, eu moro em Uberlândia, Minas, né? Aqui nós temos uma operadora local, né?
que é a Algar, e ela, por exemplo, conseguiu sim também entrar numa fatia aí da faixa, né? Então não ficou somente com as grandes operadoras, né? Ô Evandro, uma curiosidade, esses aparelhos hoje vendidos nos Estados Unidos, né, da Samsung, da Apple, enfim, que já comportam a tecnologia 5G, se o brasileiro que for agora para o exterior comprar, ele vai poder usar o aparelho aqui ou é uma roubada comprar agora? Melhor esperar. Ele vai em janeiro, entendeu? Você quer saber se ele compra ou não em janeiro, é isso? Consultoria. Não, tranquilo. Assim, sempre a gente dá a dica de ouro aí, né? Se esse fornecedor, né? Vamos falar aí na Apple, Samsung, etc., já comercializou e já licenciou aquela faixa de operação junto com a Anatel, certeza que vai funcionar, né? Mas a gente sabe que no passado aí ocorreu de, mesmo não estando, né, devidamente registrado aquele determinado modelo aqui no Brasil, olhando a mesma frequência lá, né? Aí obviamente você tem que efetivamente olhar, porque às vezes você está comprando nos Estados Unidos, mas é um equipamento modelo europeu e etc. Então é importante olhar, e aí você tem que pesquisar, e eu não posso te dar uma resposta pronta. Mas com certeza, se aquela operadora tivesse, você pega o mesmo modelo e vai lá, né, fora e compra, pagando em dólar ou euro, mais barato, né, com certeza vai funcionar. Maravilha, obrigado. Deixa eu tirar uma dúvida. Nós tivemos leilões agora, tem, sei lá, um mês e pouco. Quando começa na prática? A partir do ano que vem, já começou? Ainda está em processo de garantia, de pagamento? Quando em si começa esse projeto? Não, perfeito. Regularmente, né, pelo próprias regras lá do leilão, as operadoras têm até julho de 2022 para, pelo menos nas capitais, então eles colocaram lá um plano, né, cidades até 100 mil, 200 mil, 500 mil capitais, eles foram colocando, vai até julho, mas já há aí algumas operadoras anunciando que até o final desse ano, né, daqui a um mês, menos de um mês e pouquinho, já tem algumas operações aí, pelo menos nas grandes capitais, tá? Mas em termos de prazos mesmo, eles têm até julho de 2022 e pode ir até 2028, tá? Para o Brasil todo. Então, por isso que eu falei que ainda tem um tempinho ainda aí para a tecnologia amadurecer. Que essa pergunta é difícil fazer esse tipo de previsão, Evandro, mas na sua avaliação, para estar funcionando, como funciona o 4G hoje, normalmente, né? Você acha, na média, aí quanto tempo, se fosse para dar um chute? Você fala de adoção mais massiva, você fala? Isso, para todo mundo aqui com 5G funcionando normalmente, né? Você acha que em que ano isso? É aquilo que você falou, né? Talvez uma futurologia aí. Mas eu acredito que... Eu já te fiz essa pergunta com esse RET. 4 ou 5 anos aí. Talvez 4, 5 anos a gente já tem um volume bem considerável já usando 5G, tá? Legal. Ô Evandro... É porque o pessoal falou, o dispositivo é mais caro, né? Tem que ser o mais recente. Evandro, o pessoal do chat está querendo saber, o pessoal gosta bastante aqui do setor de games, né? Então a Dilson e tem o canal em games também, falando sobre a possibilidade de melhorar, inclusive, processamento, capacidade e tudo mais dos jogos, né? Inclusive estimular mais empresas, estimular o setor e tudo mais. Como que você avalia essa entrada do 5G aí nesse nicho específico? Ah, sim, eu até esqueci de falar, ele realmente é um dos setores que foi impactado positivamente. Aí, tecnicamente falando, foi exatamente a questão da latência, ela é muito relevante, né, pro jogo, né? E você também tem hoje, né, todas as grandes players aí, né, de tecnologia, né, que envolvem aí a locação desses games, né, em que você também consegue retirar do usuário a necessidade de ele ter um grande computador com placas gráficas, né, caríssimas. Hoje você já tem modelos aí em que essa parte, né, a renderização da imagem é feita na nuvem, né, e depois você consegue ter, e aí o grande desafio é exatamente você conseguir ter esse tempo de resposta muito curto, né, questão de menos de milissegundos, assim, quanto mais próximo de 1 milissegundo ou menos do que isso, né, ele conseguir jogar e ver toda a beleza gráfica, né, do jogo. Então, realmente, a indústria de games
fará muito bem uso de uma dessas características aí do 5G. Moisés está falando assim, o pessoal quer saber do metaverso. Você vê essa entrada aí do 5G também proporcionando um acesso um pouco mais rápido, mais fácil e para toda essa questão aí que está sendo colocada em discussão, principalmente agora pelo Facebook e tudo mais, do metaverso, Evandro? O metaverso é o que está na modinha aí agora, né? Vou falar exatamente pelo anúncio. É óbvio que a gente sabe que essa tecnologia de fazer uma segunda vida, né? Até lá atrás, a gente tinha um Second Life lá atrás, há muito tempo. Então, não é nova. Talvez essas inovações elas carecem de um amadurecimento de tecnologia. Eu não diria que especificamente o 5G vai trazer uma grande questão do metaverso. Acho que a própria redes sociais, toda essa nossa conectividade já nos coloca próximo dessa criação dessa nossa persona virtual aí. Não diria que o 5G vai ser um acelerador disso, né? A não ser na parte efetivamente você poder ter, né, cada vez mais poder para os dispositivos, né? Hoje você tem aqueles óculos de imersão ou mesmo alguns tipos de equipamento que você consegue ter sensações, movimentos em que você faz. Isso, tendo a tecnologia mais rápida, né, ela pode se beneficiar, mas eu não diria que é o fator crucial o 5G para o metaverso, não. Tá? Acho que a gente já tá no caminho dele em virtude dessa exposição e essa coisa dos nossos perfis virtuais. Eles têm muito mais impacto do que necessariamente ser mais rápido pelo 5G, entendeu? Opinião também, né? Os especialistas aí podem estar. Maravilha. Vai lá, Cabral. Deixa eu fazer uma pergunta que se você falar, putz, viajou por completo, pode falar, viajou por completo que não tem problema nenhum. Tranquilo. Não, eu gostei que eu tô bem à vontade, fica tranquilo. Uma das brigas ano retrasado, eu acho que foi em 2019 essa briga, do Trump com a China, foi a briga do 5G. Vou boicotar a sua entrada nos Estados Unidos porque vocês vão roubar dados com 5G, vocês vão pegar dados aqui do meu povo, não assim da inteligência americana, mas vai pegar dados do cidadão comum americano. O que é verdade, o que não é, o que isso pode afetar no Brasil com essa entrada do 5G? Era só guerra política? Agora eu fico meio perdido nessa briga lá atrás, o que era verdade, ou o que era exagero ou não, entendeu? Oi, Cabral, assim, você botou uma pergunta capciosa, eu diria, tá? Porque, assim, a gente não pode também tentar seguir aquelas teorias, né, de que tudo vai acabar, você está sendo, né, sendo vigiado 100% do tempo, né? Então, assim, tem muitas teorias, né, linhas de pensamento de controle populacional e etc., em que pode falar, não, aquele determinado tipo de chip que vai estar nos dispositivos, lá dentro pode ter um código malicioso e que permite a exploração, mas eu acho que, em si, eu acredito muito mais na questão mercadológica, de proteção de mercado, né, de querer que os fornecedores americanos, né, estejam à frente. Então, eu vejo muito mais esse do lado do lobby e da parte, né, de onde o dinheiro está, né, vamos seguir de onde o dinheiro vai, do que dessas teorias de, eles vão vigiar a gente, vão ter o controle, etc. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Show me the money, né? Onde ele está. Até controle depende, né, do Estado ou não aceitar, né, Evandro? Na China usam sim a tecnologia para fazer um controle da população, até score de crédito para comprar passagem aérea. Mas eu acredito que em... Crédito social. Em sociedades democráticas, o próprio Estado, assim espero, procura proteger o cidadão comum desse tipo de coisa, preservando as liberdades individuais, né? Concordo, com certeza. Evandro, eu tenho mais duas perguntas aqui, uma do chat e uma minha. Eu vou começar com a do chat, porque o David Alvarenga está perguntando aqui se você vê o 5G beneficiando criptomoedas. Se você vê essa possibilidade. De antemão, não entendo como um fator o 5G em si. Né? Então, acho que assim, criptomoedas como um todo, né, o poder hoje de processamento, né, exatamente lá de
criptografia e descriptografia de todos os tokens lá, etc., usando lá a questão do blockchain, todos os protocolos aí envolvendo criptomoedas, já são coisas que estão consolidadas, que têm seus roadmaps de evolução. Para mim não tem uma influência direta o 5G, o crescimento ou não das criptomoedas, tá? Posso mais uma? Ou tem mais uma do chat? Não, do chat não. O do chat o pessoal só tá brincando assim, ô Evandro, o 5G vai acabar com os professores. Não, isso que eu ia perguntar, achei boa a pergunta. Em relação ao 4G, você acha que há um grande salto educacional, Evandro, para o 5G? Porque assim, essas tecnologias, né, de aulas online, eu e o Cabral aqui, a gente é professor, isso revolucionou, né? Durante a pandemia a gente conseguiu manter a nossa atividade. Você acha que com 5G pode ter ainda mais esse salto educacional aí pela tecnologia? Sim, excelente pergunta. Inclusive, acho que o próprio leilão obrigou algumas das operadoras, né, das ganhadoras, a se comprometerem também a garantir a conectividade em escolas rurais, né, em municípios que hoje não são devidamente atendidos. Então, ele falou assim, é uma contrapartida, tá? Aqui você ganhou o direito de usar essa frequência, mas você tem agora uma nova obrigação. Então, por si só, mesmo que por um poder político e regulatório, isso já é bom, né, isso já vai trazer obrigatoriamente conectividade, né, porque a gente fala, talvez a gente está aqui, que vive no Sudeste, né, está aqui com alta conectividade, mas a gente sabe a grandiosidade do nosso país, né, então áreas remotas que às vezes não tem nem acesso a saneamento direto, imagina conectividade com salas de computador e etc, né, então o fato de você melhorar a comunicação como um todo, né, poder abranger, né, ou seja, eu ter uma possibilidade de atingir regiões que hoje não são atingidas e trazer depois a camada de conteúdo educacional, eu acho que com certeza é um passo a mais que o 5G traz, né, e com certeza é um caminho também sem volta, assim como a gente falou lá do e-commerce no início. Né? Boa. Evandro, minha última pergunta aqui. Hoje, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele disse que com a entrada de novas operadoras a partir do leilão do 5G, vai fazer com que esse serviço fique até mesmo mais barato do que o próprio 4G, né? A gente tem visto várias empresas pegando essas fatias do mercado. Eu queria saber como que você avalia a pulverização das empresas, a concorrência mais alta, concorrência com as mais consolidadas. Você acha mesmo que o 5G vai acabar ficando mais barato que o 4G, talvez num futuro próximo aí, ou quando for totalmente implementado, como você estava falando? Não, perfeito. Sim, acredito fortemente nisso. Não só pela questão da evolução tecnológica em si, tem uma questão também, acho que o fato de você poder ter mais, né, dispositivos, sejam eles pessoas ou mesmo, né, o IoT lá, né, objetos, né, dentro de uma mesma área, né, falam em alguns números aí de 10, 20 vezes mais dispositivos dentro da mesma área lá do 5G, e aquilo que eu comentei no início lá do Network Slicing também, de você poder ter as operadoras segregando serviços, né, fatiando essa rede em alguns serviços específicos, aí você vai poder, olha, aqui você não precisa de tanta velocidade, você também não precisa de tanto throughput de informação, né, tanto volume, é como se fosse um tamanho do cano, né, um cano mais largo para ir vir bastante água, ou um canozinho mais fino, mas que você precisa de pressão. Como você vai dar para os operadores essa possibilidade de trabalhar isso, ela pode exatamente por segmentos, é uma área de saúde, para monitorar meus pacientes, eu preciso de só mandar o batimento cardíaco dos meus pacientes, então eu consigo ter essa camada de dados muito mais barata que o 4G, por exemplo. Né? Então, a gente entende que tem o fator tecnológico e tem o fator também de você poder vender aquele mesmo espaço, aquela mesma frequência para um número maior de pessoas. Aí vem o conceito de mercado, né? Então, você vai poder ter aí, você vai ratear aquele custo e aí, obviamente, garantir uma margem de lucro aí, né? Porque ninguém é instituição de caridade, né? Maravilha. Evandro, quero agradecer sua participação aqui com a gente, foi muito esclarecedor. Muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço para você, Obrigado. Ótimo dia. Obrigado aí, pessoal. Um abraço, obrigado. Até mais. Valeu.